Bem-vindos ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá neste momento uma reflexão bíblica com o pastor Rainerson Israel. Deus abençoe sua vida e fale ao seu coração. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Atos 20. Atos 20, do 17 ao 38. Abra comigo o texto da palavra de Deus em Atos 20. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 38. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos encontraram? Quem encontrou, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus em Atos 20, do 17 ao 38. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então Paulo estava em Mileto. Ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando, percebam só, de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Agora o que Paulo diz no verso 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que se complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém, Paulo disse, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a falar com Deus. Diga assim: Senhor, fala comigo. Que seja a sua oração nessa manhã. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deus, o teu povo está orando nesse momento, conversando com o teu Santo Espírito. Nós estamos diante da tua palavra, que é inerrante, que é infalível, que é inspirada pelo teu Santo Espírito.
Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito que a inspirou, nos conduza nesta manhã ao entendimento da Tua palavra. Nós queremos sair daqui, Deus, ainda mais edificados pelo Teu reino. Ainda mais edificados pela Tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Direcione o nosso olhar, o nosso coração para a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Se você voltar algumas páginas comigo, você vai observar o começo da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, lá no finalzinho do capítulo 18. Paulo termina o seu segundo projeto missionário. Ele está em Corinto, e ele navega para a Síria, mas antes ele passa em Cencreia, que também é uma cidade da Acaia. Ele chega a Éfeso, mas fica pouco tempo lá. Pouco tempo, porque o seu ministério em Éfeso ainda não tinha começado. Então ele vai para Cesareia, Jerusalém, Antioquia, que foi o lugar que comissionou o apóstolo Paulo em sua primeira e segunda viagem missionária. E depois de passar ali, ele está na parte frígia da Galácia, frígio-gálata, no centro da Ásia Menor. E no centro da Ásia Menor, nessa região frígio-gálata, ele começa o seu terceiro empreendimento missionário. Uma viagem extraordinária. Quando ele começa, tem um homem eloquente em Éfeso pregando a palavra, Apolo. Aliás, sobre Apolo, nós conhecemos a primeira carta aos Coríntios. Uns se dizem de Paulo, outros de Apolo. Era um homem eloquente, um grande pregador da palavra de Deus, um grande expositor da palavra de Deus. Depois ele é recomendado pelos irmãos de Éfeso para ir para Acaia, pregar em Corinto. Olha que impressionante como as coisas vão se encaixando no Novo Testamento. Então Paulo se direciona para Éfeso. Paulo vai para a cidade de Éfeso, que é a principal cidade da Ásia Menor. Paulo, inclusive, escreveu para Éfeso uma carta aos Efésios. Há uma outra importante carta escrita para essa igreja, que está lá no segundo capítulo de Apocalipse. A carta de Jesus para Éfeso. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Arrependam-se e voltem à prática das primeiras obras. Vocês se lembram dessa carta escrita pelo Cristo, que é o único remetente de todas as cartas de Apocalipse 2 e 3? Paulo está aqui. Paulo está na principal cidade da Ásia Menor. Eu não sei se vocês se lembram, mas antes de entrar na Macedônia, no capítulo 16, Paulo tinha sido proibido de entrar em Bitínia, na Ásia. O Espírito Santo proibiu o apóstolo Paulo de entrar na Ásia, não era tempo. Às vezes queremos fazer coisas boas, mas fora do tempo do Espírito Santo de Deus. E agora era o tempo do Espírito Santo de Deus para essa importante cidade da Ásia Menor. Paulo chega em Éfeso e, como era o seu costume, vai à sinagoga. Por 3 meses expõe a palavra de Deus àqueles que estavam na sinagoga de Éfeso. Mas eles, com o coração empedernido, ou seja, petrificado, é o que diz a palavra de Deus lá no verso 9, descrentes, falando mal do caminho, Paulo então os deixa à própria sorte e se dirige à escola de Tirano, diz a palavra de Deus, capítulo 19, acompanhe comigo, no final do verso 9, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Alguns manuscritos aparecem assim, desde a hora quinta até a hora 10ª. Hora quinta, 11 horas da manhã. Hora 10ª, 16 horas. Então Tirano permitiu que parte
do dia da escola fosse dada ao apóstolo Paulo. E por 2 anos, irmãos, 2 anos, Paulo ensinou a Sagrada Escritura na escola de Tirano, de 11 horas da manhã até as 16 horas. Todos os dias, expondo a Sagrada Escritura e o que esta Sagrada Escritura falava a respeito de Cristo Jesus. Um grande avivamento começou na Ásia Menor. Não só os de Éfeso, mas todos, diz assim a palavra de Deus no verso 10, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Lençóis e aventais do apóstolo Paulo eram colocados diante dos enfermos. As doenças saíam. Aqueles que estavam possuídos de espíritos imundos eram libertados pela graça de Cristo Jesus. Irmãos, um grande avivamento na cidade de Éfeso. Houve filhos de um sumo sacerdote que começaram a expulsar demônios em nome de Paulo, em nome de Cristo Jesus. Mas eles saíram profundamente envergonhados, porque eles diziam: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Mas aqueles espíritos malignos que possuíam aqueles corpos humilharam e os deixaram desnudos. Saíram todos humilhados. Por quê? Porque não é sobre religião, irmãos. É sobre o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Um grande temor se alastrou em Éfeso, na Ásia Menor, diante desta cena. Pessoas que praticavam as artes mágicas queimavam os seus livros nas praças públicas, um prejuízo econômico de 50 mil denários, 50 mil dias de trabalho. Um ourive chamado Demétrio, preocupado porque ele era um fabricante de miniaturas de Diana, ou Ártemis em grego, e que lucrava muito com essas miniaturas de Diana, porque Éfeso abrigava uma das 7 maravilhas antigas, o templo dedicado à deusa Ártemis. Começou a ficar preocupado com o fracasso do comércio diante do evangelho pregado naquela cidade. Irmãos, que impressionante o que acontece aqui na cidade de Éfeso. Um grande avivamento do Senhor. Depois de Éfeso ele vai para Macedônia, depois para a Grécia, Corinto, mais uma vez. De lá ele escreve a carta aos Romanos, depois passa para Macedônia. Em Troade, um jovem Eutico, depois de um sermão longo de Paulo, cai do 3º andar e morre. Hoje eu quero pregar um sermão longo. E quem dormir, lembre-se de Eutico. Paulo pregou um sermão longo até meia-noite. Aquele jovem adormeceu, caiu do 3º andar e morreu. Paulo foi lá e o ressuscitou. Se você morreu hoje, eu não sei se eu terei esse poder de Paulo. Então fique atento, fique acordado. Mas depois de Troade, então, Paulo vai costeando a Ásia Menor pelo mar Egeu. E ele passa por Assos, Mitilene, Quios, Samos, até chegar em Mileto. Mileto, 48 quilômetros ao sul de Éfeso. De Mileto, ele não queria demorar muito em Éfeso, ele manda chamar os presbíteros que ele mesmo formou. Durante aproximadamente 3 anos. 3 anos foi o tempo que Paulo passou na cidade de Éfeso, discipulando, cuidando, ensinando. E aqui na cidade de Mileto, Paulo faz um discurso impressionante que divide homens de meninos, ou consumidores de discípulos. Quem você é no reino de Deus? Você é um consumidor ou um discípulo? Um consumidor ou um discípulo?
No final desse discurso, você vai ter na mão coisas preciosas que te farão responder com sinceridade quem é você no reino de Deus. Pai, eu sou um discípulo. Pai, eu sou um consumidor. Se no final desse sermão você entender que você é um consumidor, não se preocupe. Deus quer transformar o seu coração em um coração de discípulo. Amém, irmão? Amém? Eu percebo neste discurso algumas características impressionantes. Algumas frases que são colocadas aqui, algumas afirmações que são colocadas aqui e que nos fazem distinguir em nós mesmos quem somos. A primeira afirmação que eu me impressiono do apóstolo Paulo é o que está no verso 19. Paulo está em Mileto, 48 quilômetros ao sul de Éfeso, falando com os presbíteros de Éfeso, seus últimos ensinamentos. Para eles, que não mais veriam a sua face. Ele diz assim no verso 19: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações. Dá uma cotoveladinha aí no seu irmão e fala assim, ó: humildade, lágrimas e provações. Paulo está descrevendo como ele se conduziu em Éfeso. Foram 3 anos intensos de discipulado, de ensino da Escritura. E ele era um homem longânimo, paciente, um homem que tinha o poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E ele disse: eu me conduzi entre vós com lágrimas, com humildade, com provações. Irmãos, quem somos nós no reino de Deus? Quando eu li esse texto, eu me impressionei, porque eu me lembrei também de Hebreus 5, do 7 ao 9, que diz assim: e Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, Paulo foi um discípulo de Cristo. Um discípulo que imitou com coragem, com devoção, com discernimento, com maturidade, a própria postura de Cristo Jesus. Ele aprendeu com lágrimas, com obediência, através do sofrimento. Com humildade, tende em vós, Paulo disse aos Filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, humilhação. Como nós temos conduzido as nossas vidas no reino de Deus? O que me levou às palavras fortes de Jeremias, irmã Yaci, 48:10, capítulo 48, verso 10 de Jeremias: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não são minhas palavras, irmãos, são palavras de Deus, trazidas pelo profeta Jeremias. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Paulo disse aos Efésios: quando estive com vocês, o meu comportamento foi de perseverança, foi de paixão, lágrimas, mesmo provado, e ele foi provado. Quantos sofrimentos narrados na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 9, 10, 11, os sofrimentos pelos quais ele passou, as aflições pelas quais ele passou, os naufrágios pelos quais ele atravessou.
Foram sofrimentos inúmeros. E ele mesmo disse: eu estou completando os sofrimentos de Cristo na minha própria carne. Irmãos, o consumidor, ele vem ao templo, ele assiste o culto e volta para casa. Ele não serve o nome de Deus. Ele não serve o evangelho de Jesus Cristo. Ele não se coloca à disposição para suar a sua camisa. Ele é um consumidor. Ele vem porque é bom garantir sua bênção. Ele vem à igreja porque ele tem medo de passar a eternidade no inferno. Então ele precisa garantir o passaporte dele para o céu. Ele vem aqui com a mesma postura de John Tetzel. Ele vem aqui comprar os ingressos para a eternidade. Não, morrer e ir para o inferno eu não quero. Eu vou lá na igreja domingo e todos os domingos eu vou para garantir o meu ingresso na morte. Onde está a sua paixão pelos céus? Onde está a sua paixão pelo reino de Deus? Qual foi a última vez que você pregou o evangelho a uma pessoa perdida? Eternamente perdida? Você chora pelas almas? 2 livros têm marcado muito o meu coração nesse tempo. Porque tarda o pleno avivamento de Ravenhill e o poder pela oração de Bounds. Anotem esses livros, se nutram deles, entendam o que é alguém que serve com diligência a Deus. Irmãos, John Wesley estava indo para um projeto missionário quando ele se converteu. No meio do desespero, da possibilidade de um naufrágio, ele viu a fé dos morávios. Aqueles de Zinzendorf que passaram 100 anos orando sem parar. Cadê a sua paixão pela oração? Pastor, eu oro correndo antes de comer porque eu tenho medo de engasgar e morrer. A minha vida com Deus se resume na oração que eu faço antes da minha refeição, antes das minhas refeições. Onde está a sua paixão pela oração, pelo jejum, pela palavra? Quantas horas você passa por dia orando, intercedendo, lendo as sagradas escrituras? Irmãos, estamos construindo uma espiritualidade que está levando muitas pessoas para o inferno. Porque lá naquele dia eles dirão: mas eu profetizei em teu nome, eu fiz curas em teu nome. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Não adormeçam a vida espiritual de vocês, irmãos. Não sejam como os laodicenses, que se achavam ricos, mas eram pobres, miseráveis, cegos e nus. E nus, palavras do próprio Cristo Jesus. Vocês são miseráveis. Irmãos, a minha oração nessa manhã é para que o seu coração seja aquecido pela glória de Deus. O seu coração seja aquecido pela paixão, pelo reino de Deus. Que você chore por almas. Que você viva intimidade com Deus todos os dias. Nós não estamos brincando de igreja, irmãos. Nós estamos sendo igreja de Cristo Jesus. Nós temos que ter temor e tremor, desenvolver a nossa salvação, como diz Paulo aos Filipenses, com tremor e temor. Isso não é um circo, irmãos, isso aqui é a igreja de Cristo Jesus. Isso aqui é a palavra de Deus. Mas, Heinerson, se você continuar pregando com essa raiva, não estou com raiva, estou feliz, viu, irmãos? É porque às vezes eu perco o controle das emoções, mas eu estou feliz. Mas vai diminuir, irmãos. Não estamos preocupados com números de pessoas, mas com discípulos de Cristo, não com consumidores, que vão de show em show gospel, mas não ganham vidas para Jesus, não leem a palavra, não jejuam, não vivem o reino de Deus, não vivem a centralidade das Escrituras e a centralidade de Cristo.
Paulo viveu com lágrimas, com humildade, servindo a Deus, que as nossas vidas se espelhem nele. Irmãos, eu fui muito marcado na minha adolescência por um pastor americano chamado Thomas Akins. Você lembra do pastor Thomas Akins? Do evangelismo pioneiro. Eu pude construir no ministério dele, através do ministério dele, 3 capelas em Minas Gerais. São Joaquim de Bicas, Tirol e Itatiaia. 3 capelas que nós construímos. Ele construiu, eu tomei nota, liguei para o pastor David Bledsoe, ele construiu mais de 100 igrejas em Minas Gerais. Eles construíam uma equipe de americanos, com pedreiro, engenheiro, uma equipe enorme, e eles levantavam uma igreja em uma semana. Então a gente levantava a igreja, construindo em uma semana, e ao mesmo tempo evangelizava o dia inteiro, evangelizava e marcava o culto para o sábado à noite, culto de inauguração da igreja. 100 igrejas. A paixão pelo reino de Deus. Porque o que está aqui, passa, irmão. Essa cadeira confortável aqui, passa. Esse lugar aqui, passa, mas a nossa paixão não. Ela atravessa. Ela nos diz quem somos. Se somos consumidores que queremos as bênçãos de Deus, ou se somos discípulos que atravessamos naufrágios, açoites, perseguições por causa do Evangelho e, se necessário for, o próprio martírio. Compare a carta aos Filipenses com a segunda carta a Timóteo. Em ambas as cartas, Paulo diz estar sendo oferecido como libação, um sacrifício antigo, um derramamento de um vinho, de um óleo antigo. E ele nunca titubeou, irmãos. Sempre ali, alicerçado na palavra de Deus. Segunda afirmação: o discípulo não escolhe o que pregar em uma prateleira, nem o lugar onde pregar o evangelho, nem o horário. O consumidor prega o que é confortável em lugares confortáveis, em horários confortáveis. Olha o que diz o verso 20, eu vou ler para vocês, do capítulo 20, diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Publicamente e de casa em casa. Mesmo sofrendo as perseguições em Tessalônica, Paulo não deixou de pregar em Atenas, antes em Bereia. Mesmo sofrendo as perseguições dos tessalonicenses em Bereia, ele não deixou de pregar em Atenas, não deixou de pregar em Corinto. Ele não escolhia o lugar, ele pregava publicamente. Ele foi chamado ao Areópago, o Supremo Tribunal Federal de Atenas, e ele foi pregar lá. Na ilha em Malta, Atos 28, ele foi pregar na ilha de Malta. Em um cárcere em Filipos, ele pregou o evangelho e o carcereiro e sua família se converteu. Olha o que diz o verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha o verso 31 do mesmo capítulo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. 3 anos, noite e dia, noite e dia. Veja a perseverança do apóstolo Paulo, irmão. E aí talvez você pense assim: pastor, mas eu trabalho. Perfeito, graças a Deus você trabalha. Porque o evangelho não é um convite para preguiçosos. Paulo diz explicitamente aos Tessalonicenses em suas cartas: o que não quiser trabalhar, também não coma. Até ação social a gente tem que saber fazer. A verdade é essa. Porque tem muito preguiçoso que quer viver às custas, às vezes de uma mulher, às vezes de um marido, às vezes de uma igreja, às vezes da família. Não há lugar para preguiçosos, irmãos. O reino de Deus é um lugar de trabalhadores, de mulheres valentes, de homens valentes, de donas de casa valentes, de professores valentes,
de músicos valentes, de atletas valentes, é lugar de gente valente. Eu não tenho tempo, não, você tem tempo. Deus colocou onde você está, para que ali você dê fruto. Para que ali você dê fruto. Não tem lugar onde pregar o evangelho, irmãos. Não tem um lugar específico. O hospital é um lugar de pregação da palavra de Deus. A escola é um lugar de pregação da palavra de Deus. Sua empresa é um lugar de pregação da palavra de Deus. A cátedra numa universidade é um lugar de pregação da palavra de Deus. Estamos vilipendiando os centros universitários. E ali deveria ser o lugar em que nós formássemos os nossos jovens com cultura e cosmovisão cristã, Bíblia, doutrina, para que lá nas universidades eles fossem luz. Mas o nosso problema é a falta de discipulado. Aí a gente manda um monte de universitário, me perdoe, um monte de universitário que não sabe onde fica Gênesis na Bíblia. A gente manda uma miríade de jovens despreparados que não sabem o que é a fé cristã. Que não sabem que a fé cristã produziu os maiores gênios da humanidade. A fé judaico-cristã produziu os maiores gênios da humanidade. Não há nenhuma ignorância. A fé cristã nunca nos convidou à ignorância, ao contrário. Pegue os grandes hospitais, as grandes universidades, pastores, padres, líderes cristãos. Vê lá nas raízes das grandes ações humanitárias, se não tem evangelho lá dentro. As maiores descobertas científicas, pega os premiados aí, prêmio Nobel, pega aí. Cristãos, religiosos. Irmãos, qualquer lugar é lugar de salvação. Nós temos que orar pelas universidades, enviar jovens preparados, alicerçados na fé cristã, alicerçados na Escritura Sagrada, para que lá eles sejam testemunhas do Evangelho de Cristo. Lá na sua empresa você precisa ganhar pessoas para Jesus. Irmãos, nós contratamos, depois do terceiro filho, uma pessoa para cuidar das nossas crianças. Nós descobrimos que ela mexia com um monte de coisa estranha. Coisas estranhas de verdade. E aí nos disseram assim, manda embora porque ela não vai fazer bem aos seus filhos. Eu e Priscila falamos assim, não amor, ela é o nosso campo missionário. O nosso amor, o amor da nossa casa, vai ser o lugar em que ela vai ouvir o Evangelho de Jesus. Ela entregou o coração ao Senhor Jesus. E ela está sendo discipulada lá na nossa igreja no Rio. Já está sendo discipulada. Está levando o namorado, o noivo, não sei definir o que é. Porque quando a pessoa às vezes não se casa, a gente não consegue definir, né, pelo menos biblicamente, o que elas são. Mas já está levando. Gostou da igreja. Está começando a frequentar a igreja. Irmãos, graças a Deus, Deus tem dado essa graça para a gente, para mim e para minha esposa. Todas as pessoas que trabalham com a gente entregaram o coração a Jesus. A Ana Paula está firme na igreja de Cristo. E um dia essa Ana Paula, não essa aqui agora, a Ana Paula que trabalhou com a gente lá no início, mas não com as crianças, cuidando da nossa casa, como secretária. Depois de se converter, entregar o coração a Jesus, ela disse assim, eu quero dizer uma coisa para vocês. Depois que eu cheguei nessa casa, minha vida mudou muito. Porque eu entreguei o meu coração a Jesus, meus filhos começaram a frequentar a igreja. Eu comprei uma casa, 2 casas, 3 casas, ela tem 3 casas compradas. Lá na comunidade que ela tem no Rio de Janeiro, já deu uma casa para a filha que se casou, e agora comprou uma outra casa, porque o filho está crescendo, para dar de presente para o filho. Irmãos, o que nós temos sido dentro das nossas casas?
A minha filha do meio, a Rebeca, vocês sabem, ela é especial. E ela faz uma série de terapias. A Karen, terapeuta dela, chegou meio incrédula e tal, cheio de papos difíceis e tal. Se entregou a Jesus. Eu e Priscila fomos com os nossos filhos na casa dela, por uma situação que ela estava enfrentando. E lá a gente conversou, a gente orou, a gente pregou, e eu fiz o apelo dentro da casa dela. Vocês querem entregar para o marido dela, para ela? Vocês querem entregar o coração a Jesus nesse momento? E eles entregaram o coração a Jesus. E ela já está sendo discipulada também, em nome de Jesus. Irmãos, Deus quer tornar a sua casa um lugar de salvação. A sua empresa um lugar de salvação. Terceiro, o discípulo está disposto a entregar a sua vida pela causa do Evangelho. O consumidor desiste ao ouvir as implicações do Evangelho. Irmãos, olha o que diz o verso 24. Preste bem atenção nas palavras de Paulo. No verso 23, ele assegura aos presbíteros de Éfeso que cadeias e tribulações seriam a consequência natural do desenvolvimento do seu ministério. Ele ia para Jerusalém, de Jerusalém para Roma, de Roma para Espanha. E ele diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para pregar o Evangelho, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no capítulo 21, abra comigo o capítulo 21, a partir do verso 7, Paulo está na casa de Filipe, o evangelista em Cesareia. Lá na casa de Filipe, em Cesareia, um profeta muito conhecido, Ágabo, que tinha profetizado a fome sob o governo de Cláudio, e que se concretizou, chega na casa de Filipe, o evangelista, e ele diz claramente, porque ele pega o cinto de Paulo, liga com o cinto de Paulo suas mãos e seus pés, e diz assim: isso vai acontecer com você, Paulo. Isso vai acontecer com você. Então Paulo responde no verso 13: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aí você diz assim: mas pastor, eu estou pronto para morrer pelo Senhor Jesus. Irmãos, vai com calma nessa afirmação. Porque eu não duvido que se eu marcar um evangelismo sábado que vem, 3 horas da tarde, 5% da igreja vai aparecer lá. Porque a gente tem que entender que tipo de espiritualidade estamos construindo, de consumidores ou discípulos. Nós temos que entender, nós fomos chamados para quê, irmãos? Para ir para show gospel, para cantar em show gospel, para receber luz. Ai, pastor, eu fui chamado para receber as luzes do palco. Que bom, irmão. Cuidado que o inferno também vai ser cheio de luzes e palco. Nós não fomos chamados para isso, irmão. Eles estão invertendo tudo. Aí você pega calcule o tanto de milhões de reais que injetamos em show. Você já parou para pensar nisso? É congresso para cá, que cantor vem para cá e cantor às vezes, não todos, porque existem aqueles centrados em Cristo Jesus. Irmãos, aquele irmão, pastor Paulo do Logos, é impressionante, irmão. Impressionante aquele homem. Faz um convite para ele e faz um convite para alguns cantores contemporâneos. Você vai ver a diferença do que é evangelho e o que é prostituição. O que é evangelho e o que é luxúria. Não, eu vou. Se tiver uma caminha aí na sua casa, eu durmo aí mesmo.
Eu não falo valor mínimo para ir, não. Tem gente que pergunta hoje, quantas pessoas vão ter no seu evento? Pregadores, cantores. Quantas pessoas vão ter no evento? Se tiver menos de 100, não vale a viagem. Irmãos, isso é prostituição, irmãos. Isso é luxúria. Isso é pecado mortal. Isso tem acabado com a nossa alma. Nós precisamos rever quem nós somos, que igreja somos. Somos consumidores ou discípulos. Tome em qualquer lugar. Logos, pode convidar. Tem preço não. O que vocês ofertarem para mim, para abençoar minha vida, amém. Eu conheço tudo isso, irmãos. Eu fui pastor de jovens muitos anos. Eu sei de tudo isso. Eu liguei para muita gente. Eu escutei muitas coisas. Mas daqui, o que nós somos? O consumidor desiste quando ouve as implicações do Evangelho. Paulo estava pronto para morrer pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho. Vocês se lembram? Lá em Mateus 8, quando Jesus disse assim, ó, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitos desistiram. Deixem os mortos enterrarem os próprios mortos. Outros desistiram. Entregue a sua outra face. Caminhe mais uma milha. Se te roubarem a capa, dê-lhe também a túnica. Muitos outros desistiram, porque isso é o Evangelho, irmão. O Evangelho não está pedindo para você vingar de ninguém. É Deus quem vai derramar a sua ira no tempo dele. Pastor, mas eu vou precipitar essa ira de Deus pegando em armas. Faz isso não, Pedro fez, ele já botou Pedro no lugar dele. Pedro, pega essa espada aí, porque a conversa que é outra. A conversa é o que está lá em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Jesus, com o sopro da boca dele, com o sopro, irmão, vai exterminar todos os arqui-inimigos da igreja. Irmãos, isso é sério. Lá em João 6, depois você olha isso, quando Jesus fala sobre comer o pão, beber o vinho, ele está dizendo, vocês precisam comer da minha carne. E não é antropofagia não, viu gente? Vocês precisam beber do meu sangue. Não é sobre comer o pão, beber o vinho na ceia, não. É sobre se unir a Ele, se unir à vida dEle, irmão. É viver o que Ele nos convida a viver. E com seriedade, com compromisso, com perseverança. Não permitir que o seu coração se prostitua com as coisas do presente século. Final. Última afirmação. Os discípulos querem o Evangelho e ponto final. Os consumidores querem os benefícios monetários e sociais que o Evangelho pode dar. Olha o que diz o verso 33. Vou voltar aqui. Diz assim, Paulo, preste bem atenção, tente imaginar isso. Ele está em Mileto, ele convoca os presbíteros de Éfeso, e ele está abrindo sua alma. Ó, eu servi a vocês com perseverança, com lágrimas, com humildade. Eu me comportei com vocês com diligência, com temor, com tremor. E aí ele chega no verso 33 e ele diz assim, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Eu não cobicei prata, nem ouro, nem vestes. O discípulo, ele não está preocupado o quanto ele vai ganhar na igreja de Jesus. Ele não é, por exemplo, como Simão o mágico, que quis comprar a glória de Deus. Pedro disse para ele, você está em fel de amargura. Fel de amargura.
Ele queria comprar porque ele achava que o reino de Deus funcionava através de prata e ouro. Ele não viu o paralítico sendo levantado por Pedro e João, que disseram para ele: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Vocês se lembram daquela jovem adivinhadora em Filipos? Quando ela perdeu, através da oração dos apóstolos, essa malignidade em sua vida, a fonte de lucro, o que aconteceu? Cessou. E por isso Paulo e Silas foram lançados do cárcere em Filipos. Por quê? Porque o lucro da religião acabou. Se o lucro da religião acabar, quem fica? Se os benefícios da religião acabar, quem fica? Se as perseguições vierem com mais clareza, viu, irmãos? Porque as perseguições do Brasil já começaram sorrateiramente. Você defender a vida hoje no ventre de uma mãe, você já é considerado um fundamentalista que não ama as mulheres. Mas pergunte a um médico sério. A um médico sério, qualquer médico, marque uma consulta. Pergunte ao médico sério sobre a fase gestacional depois das 22, 23, 24 semanas. O que tem que fazer para tirar aquele bebê lá de dentro? Não precisa perguntar para mim não, porque eu não entendo. Converse com o médico. O que tem que fazer para tirar esse bebê? Ele sai assim, com um espirro? Espirrou, saiu o bebê? Não, irmão. Vejam as técnicas que são usadas para arrancar aquele bebê lá de dentro. E toda a nossa misericórdia, irmãos, toda a nossa misericórdia. Não use esse meu discurso para criar um outro discurso de ódio. Toda a nossa misericórdia com meninas que são vítimas de estupro, vítimas de violência sexual, toda a nossa misericórdia. E toda a nossa denúncia, viu, irmão? Toda a nossa denúncia. Saiba que essa igreja vai ser a primeira a denunciar. A primeira. E nós vamos denunciar mesmo. Porque essa igreja tem que denunciar, é o papel dela. Essas crianças são vítimas. E nós temos que, como irmãos em Cristo Jesus, igreja de Cristo, com os nossos olhos abertos, sempre abertos. Amém, irmão? Você entendeu essa palavra? Olha o que Paulo diz: mais bem-aventurado é dar que receber. Os evangelhos não têm essa palavra. A tradição oral fez chegar aos ouvidos de Paulo o que Jesus dizia: é melhor dar do que receber. Esta é a lógica do reino. Quando eu entro na igreja, eu não pergunto o que eu vou receber nessa igreja, qual é a cura que eu vou receber hoje, qual é o dom extraordinário que eu vou receber hoje. Quando eu chego nessa igreja, eu me pergunto assim, ou deveria me perguntar: como eu posso servir hoje? Deixa eu passar ali no banheiro para ver se está tudo limpinho. Se não tiver, eu mesmo vou limpar. Eu vou chegar antes. Olha essa frase aqui, irmãos. Um jovem que sabia que eu ia pregar sobre isso, discípulo consumidor, ele me mandou essa frase aqui, ó. Eu vou ler para vocês. De Mark Dever. O pastor Mark Dever é conhecido pela igreja saudável, pelas marcas da igreja saudável. Um homem de Deus que tem marcado bastante muitos ministérios, inclusive aqui no Brasil. No Congresso Fiel, agora em outubro, em São Paulo, ele vai estar presente. Ele diz assim: consumidores chegam às pressas e saem rapidamente do culto, vendo a igreja como um drive-thru espiritual. Mas provedores ou discípulos chegam cedo e, tanto quanto possível, permanecem depois do culto. Eles veem a igreja mais como uma família e menos como um evento. Irmãos,
quem nós somos. Quando a gente chega nesse lugar, você vê o outro como seu irmão. Como eu posso ajudar? Como eu posso auxiliar? Como eu posso servir? Como eu posso ser um servo de Deus? Como eu posso contribuir com essa igreja? Como eu posso dizer assim, ó, contem comigo. Vamos evangelizar pelas madrugadas, vamos evangelizar nas praças, vamos evangelizar de porta em porta. O discípulo está sempre perguntando como eu posso servir, como eu posso ganhar mais vidas, como eu posso discipular, como eu posso cuidar, como eu posso varrer o chão da igreja, como eu posso lavar o banheiro da igreja. O Espírito Santo está... Eu quero terminar com a história de um cara que chegava todos os dias de manhã na igreja, antes do pastor. E ele arrumava todas as cadeiras, o chão da igreja, limpava tudo. E o pastor chegava depois dele, o pastor começou a ficar encucado. Meu Deus, toda vez que eu chego na igreja, esse cara está arrumando a igreja. Ele está arrumando a igreja. E teve um dia que esse irmão chegou até ele e falou assim: pastor, no dia tal, eu vou ter um exame muito importante para a minha saúde. E nesse dia eu não vou poder estar aqui. Eu queria dizer, só para informar o senhor, porque eu não vou estar aqui. Aí o pastor falou assim: meu Deus do céu, agora eu vou olhar no quadro de funcionários da igreja. Esse cara deve ser funcionário da igreja. Aí foi olhar no quadro de funcionários da igreja. Não era funcionário. Ele não entendia por que aquele homem chegava sempre antes, arrumava as cadeiras todas, e um dia ele resolveu chegar mais cedo. Eu vou dar um susto nesse irmão. Quando ele chegou mais cedo, quem estava lá? Esse irmão de joelhos, orando. E ele foi fazendo os passos bem, chegando, e ouviu a oração, dizendo assim: Pai, muito obrigado. Eu estava escravizado no império das trevas, nos meus pecados, nas prisões da minha alma, mas o Senhor foi lá e me arrancou do império das trevas e me transportou para um reino de amor. O Senhor me arrancou de lá dos vícios, dos pecados, e agora eu estou aqui servindo o teu nome. Muito obrigado, Deus. Quem são os discípulos, irmãos? Os discípulos são aqueles que compreenderam a obra salvadora de Jesus. Entenderam que o sacrifício na cruz do Calvário não foi uma morte aleatória qualquer. A dor que ele sofreu foi por você, foi por mim, foi por todos nós. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para um domingo desse aqui, ó, em que experimentamos a glória dele. E se nós experimentamos a glória dele, nós queremos que a glória dele se espalhe pela face da terra. Amém? Vamos orar? Talvez você tenha entrado aqui e você não tomou uma decisão séria com Cristo Jesus. Eu queria fazer uma oração rápida, porque eu não quero que você saia daqui sem a oportunidade de entregar o seu coração verdadeiramente a Jesus. Não é uma religião, não é mudar de religião. Se você mudar de religião e Cristo não entrar na sua vida, vai continuar a mesma coisa, agora em outra religião. É sobre ter paixão pelo reino, é sobre entender o que Jesus fez na cruz do Calvário, é sobre servi-lo com lágrimas, é sobre servi-lo com devoção, com temor, com tremor. Não é qualquer coisa que eu faço para Deus, é tudo que eu faço para Ele, porque Ele é meu oxigênio. E se eu tiver que morrer por Ele lá na frente, eu vou ter que morrer. Porque negá-lo seria precipitar a minha alma numa eternidade sem Ele. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, nesta manhã,
ore comigo. Faça essa oração rápida aí dentro da sua alma. Se você quer entregar o seu coração a Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu não quero viver uma vida superficial. Eu quero viver uma vida profunda no Teu reino. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelo tempo que eu fiquei fora da Tua presença. Mas agora eu entendi o Teu Evangelho. E eu quero servir ao Senhor com humildade, com lágrimas, com sinceridade, com paixão, com perseverança. No nome de Jesus. Amém.